Olá, desejo muita paz, muita luz no seu coração. Lançou recentemente, dia 11 de junho, o filme Dia D, de Steven Spielberg, e eu fui, esse último sábado, assistir. E nesse vídeo eu vou passar a minha experiência, o que eu achei, a relação dele com a espiritualidade, e que eu acredito que no filme tenha de fato a ver com a realidade, e o que eu acredito que não condiz com a realidade. Antes de dar um breve resumo do filme, né? Toda a trama do filme consiste em dois personagens principais, né? Que é um rapaz e uma moça, né? Que eles foram, digamos que, abduzidos, né? Por seres não humanos, né? E digamos que potencializados, né? E, e um desses era um cara que trabalhava na defesa de arquivos extremamente secretos e sigilosos do governo, né? Mas após ele descobrir que eles escondiam, né, um monte de informações, de experiências, de imagens e coisas de ETs, né? Inclusive também de naves e também fora as coisas que eles faziam com os ETs, ele resolve que deve expor isso a todo o mundo, né? Para todo o mundo ver o que eles escondem, né? Então, toda a trama do filme baseia em alguns que querem impedir ele de fazer isto, né? E outros que estão ajudando ele a conseguir concluir isto, né? Além disso, a moça também do filme que também foi abduzida, ela, digamos que tanto ela como ele passaram a ter, digamos que, um maior poder sobre as coisas, né? Então ela consegue, por exemplo, ter uma empatia por todos e somente ao olhar para os olhos das pessoas consegue perceber tudo sobre a pessoa, né? Sobre a vida dela, etc. E, e outras coisas que ela é capaz de fazer, né? Então assim, o que aconteceu com os dois é que a percepção dos seres, a consciência dos seres expandiu de uma forma tremenda, né? E digamos que é como se tivesse toda questão psíquica, mental, etc. Tudo aquilo potencializado a nível enorme, né? Principalmente com ela, né? Com ele foi mais a questão da matemática, que ele passou a conseguir fazer qualquer tipo de cálculo, por mais difícil que seja, de maneira praticamente instantânea, né? Então tudo a ver com tudo coisas a ver com número, ele passou a ser de uma maneira, digamos que genial, né? Então toda a trama do filme baseia mais ou menos nisso, né? Seres que querem impedir ele de expor essa verdade e querem também raptar essa moça, né? E outros que estão tentando ajudar, né? O que eu achei do filme em si, né? E é um filme muito, na minha opinião, bastante, tem várias cenas bem emocionantes, né? Para mim, ele condiz muito com a realidade de expansão de consciência, de quanto mais se expanda a consciência, mais unificado se fica com os seres, né? Tem cenas muito belas, por exemplo, de eles com animais, né? Que mostra algumas cenas de animais e os seres, esses seres ali, esses que foram abduzidos, uma empatia com aqueles animais, sentindo como os animais, né? Mostra também cena que os outros seres se mostram como animais para que esses fiquem mais tranquilizados, né? Mais calmos, né? Não tenham medo. Então, assim, eu achei que o filme ele tem muito essa questão de mostrando, para mim, esses seres que foram potencializados, digamos que ficaram mais unificados com tudo. Então, é por isso que ela, por exemplo, percebe todas as coisas de maneira muito mais ampla. Ela começa no começo nem mesmo a aceitar isto, né? Fica meio que perturbada. Pois a evolução, geralmente, que tudo meios esotéricos, religiosos, etc., sempre
diz isso, né? Que a evolução, normalmente, é cada vez mais se perder o ego, a individualidade, e cada vez mais se unir ao todo, né? E ao unir ao todo é unir a tudo, né? Por isso que se diz unificação, né? Mas a maioria das pessoas se assustam ao acontecer isso, né? É o caso dessa moça do filme, que digamos que o ego dela ficou muito pequeno comparado a percepção que ela tem muito ampla de tudo e todos que ela vê, né? Então, para mim, esse filme faz muito paralelo com isso, com essa ideia de evolução ser cada vez mais uma unificação, como a questão que dizem de amar ao próximo, né? Amar a tudo e todos, né? E nada mais é do que isso, né? Você amando tudo e todos, você está se unificando a tudo e todos, né? E para isso é preciso que você cada vez mais se desapegue do seu próprio ego, pois o contrário de amar a tudo e todos é amar a si apenas, né? Então, para amar a tudo e todos, você precisa deixar o seu ego de lado e passar a ver mais amplamente a tudo e todos, né? E amar a tudo e todos. Então, para mim, o filme tem muito essa ligação, né? O que eu achei muito bacana desse filme é que ele lembra muito filmes antigos, né? Principalmente os filmes do Spielberg mesmo, né? Que são filmes que são extremamente bacanas, né? Emocionantes. Tem sempre uma mensagem inteligente, uma mensagem importante para a vida, tanto aqui, tanto após aqui. Não é filme simplesmente para entretenimento. Tem entretenimento, mas também tem informações úteis para a vida. E, e o importante, que eu considero ainda mais, digamos que, meritório de uma grande obra como esta, é a questão de não usar apelo sexual e nem apelo de violência, né? Hoje em dia vemos os filmes que todos são, geralmente, filmes e séries, muito apelo, cenas extremamente violentas, sanguinárias, sempre tem apelo também sexual, né? E o filme do Spielberg consegue ter sucesso sem usar esses dois artifícios, né? Ou seja, é um filme que se torna acessível para qualquer pessoa, qualquer faixa etária, seja pessoa sensível ou não, né? Pode assistir esse filme. Vale lembrar que o que é passado no filme sobre ETs, esses seres além de seres humanos, né? Para todos os seres que já estudam a espiritualidade há bastante tempo, já estudam essa questão também de ETs, etc., né? Não vai haver nenhuma novidade, né? Mas eu acredito que para o público mais leigo, ou pessoas que às vezes mais fechadas, ou pessoas muito religiosas, muito ortodoxos, né? Que são muito fixados apenas naquilo que está na sua religião, né? Pode ser que esse filme gere uma expansão de consciência, né? De qualquer forma, eu acredito que esse filme, fico muito feliz de estar passando filmes com esse conteúdo no momento atual, né? E mais feliz ainda em saber que esse filme muita gente está vendo, o mundo inteiro está vendo, ou seja, todo mundo está tendo acesso a essa informação. Para quem já estuda esse tipo de conteúdo, não é novidade, mas para a maioria das pessoas que muitas vezes não estuda, não lê, né, ou são ignorantes nesse tema, será uma coisa assim muito nova, né? E pode, sem dúvida, atiçar a curiosidade a fim de que a pessoa ainda busque mais sobre isso, né? De qualquer forma, eu acredito que esse filme vai trazer uma grande expansão de consciência na humanidade, já que praticamente toda a humanidade está assistindo esse filme, né? E essa questão de governo, como o governo dos Estados Unidos esconder muitos dados, muitas coisas sobre ETs, isso já é falado há muito tempo, né? Um livro que aborda muito isso, é esse livro aqui que eu já recomendei, né? A Grande Conspiração Universal, de Ernesto Bono. Inclusive nesse livro, deixa eu ver que data que ele é. Essa aqui é a terceira edição, é 1999, mas eu acredito que a primeira edição dele é ainda mais antiga.
Esse livro tem muito além do que passa nesse filme, né? Que tem, para quem se interessou nesse tema de extraterrestre, quiser ir mais a fundo, realmente uma fonte confiável, né? Esse livro você vai achar muita informação, inclusive muita informação sobre essas questões de casos que são escondidos, né, no governo, né? Aqui está exposto muita coisa, tem muita coisa boa. Uma série também que eu recomendo que tem muito essa questão de seres sem ser humanos, né? Star Trek clássica, né? Ela lançou em 1966, então nesse período já estavam se falando sobre esse tipo de coisa. Isso já faz 60 anos, já se faz. Né? E essa série mostra também muito além até do que esse filme, né? Uma coisa que eu acredito que nesse filme seja condiza muito com a realidade é essa questão sim de o governo esconder coisas, né? Com certeza a existência de outros seres além dos seres humanos é óbvio, né? E uma coisa que eu acredito que essa também é a questão do filme de, como eu citei, né, dos seres cada vez mais expandir a consciência, também ficar mais unificado, percebendo muito mais amplamente tudo e todos, percebendo os outros seres, conseguindo ler a mente, perceber os pensamentos, sentimentos do outro, perceber as emoções do outro, é, conseguir, digamos que fazer um scanner de toda a vida do outro, né? Isso com certeza é possível também, e os seres mais evoluídos com certeza já fazem isso, por isso que nós, às vezes, perante esses seres, como um livro aberto, não tem o que esconder, né? Uma coisa que no filme provavelmente não condiza com a realidade é a questão de mostrar seres ali físicos, né? Seres extraterrestres físicos ali andando e tal. E pior do que isso, também mostrar que alguns seres humanos estão ali, digamos que prendendo eles e, digamos que usando eles para experiência, etc. Isso provavelmente é muito improvável, né? Já que seres extremamente evoluídos e na maioria não estão em corpos nem mesmo físicos, né? Já estão em planos mais elevados, corpos mais sutis. Pode até se plasmar aqui se quiser com o corpo físico, mas na verdade eles não são assim, né? E esses seres, obviamente, estão muito mais ligados a planos apenas mentais, astrais, psíquicos, né? Não coisa física palpável em si, né? Podem, como eu citei, plasmar um corpo, alguma coisa assim, e atuar aqui na Terra, corpo físico, por exemplo, se quiserem, mas não é o natural deles, né? E também, naturalmente, com tamanho conhecimento, tecnologia, poder que eles têm muito além do ser humano, é muito improvável que o ser humano consiga capturar eles, usar eles, etc. É muito mais provável o contrário disto, né? Se eles quisessem. E aquela coisa também, né? Assim como na Terra, há seres, às vezes, que não são humanos, vivendo para fins positivos e também para fins negativos. Então, não é todos que são bonzinhos, mas também não é todos que são ruins, né? Tem seres, sim, promovendo bem, e tem outros promovendo questões negativas, né? Bem, esse foi o vídeo que eu queria passar sobre essa questão do filme. É um filme muito bom, recomendo que todos vejam, e é muito entretenimento bom, e além disso, informação muito útil. E eu imagino que esse filme vai causar um grande impacto e expansão de consciência na humanidade, se Deus quiser. Muita paz, muita luz para todos, Deus abençoe.